Hola, espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida nuevamente a este ciclo de conversaciones que organizamos con la plataforma feminista en tiempo real. La plataforma es un espacio ubicado en Bogotá, Colombia. Cuenta con 3 líneas de acción, una que es el Festival en Tiempo Real, otra que es la Escuela de Experimentación Sonora y otra que es una línea editorial. Estas conversaciones las enmarcamos dentro del Festival en Tiempo Real, con sede en Bogotá, Colombia, y se concibe como un espacio que le da la bienvenida a propuestas en donde el sonido se imagina desde múltiples naturalezas y se construye en amplias perspectivas. Por ello, invita a propuestas cuyas indagaciones se manifiestan en la diversidad surgida de los diálogos entre sonido y tecnología desde perspectivas experimentales. Este ciclo de conversaciones se llama el lado B, que también es el lado A. Tuvimos una primera mesa de conversación en el mes de septiembre en el marco del Festival Visiones Sonora, organizado por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en Morelia, Michoacán. Allí estuvimos presentes Adina Izarra de Venezuela, Alma Laprida de Argentina, Teresa Díaz de Cosío de México, Valeria Valle Martínez de Chile y yo, Ana María Romano. Yo soy la coordinadora de la plataforma feminista en tiempo real y quien ha estado a cargo de la organización de este ciclo de conversaciones. Entonces, esta segunda parte, que son diálogos, los hemos denominado el lado B, que también es el lado A, diálogos con las protagonistas de la creación electrónica latinoamericana. Para hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Josie de Oliveira, quien vive en Río de Janeiro y quien tiene una amplísima experiencia en la creación electroacústica y multimedia en el continente latinoamericano. Isabel Nogueira va a dialogar con Josie de Oliveira. Isabel reside en la ciudad de Porto Alegre, trabaja los medios electrónicos, la creación, la composición, la improvisación y también la multimedia. Además, es cantante y tiene un proyecto denominado Belmedula al lado de Luciano Sinatra. Muchas gracias por su compañía, por su escucha, y a las invitadas, muchas gracias por aceptar la invitación. Como esse fórum enfoca pioneiros da música eletrônica, eletroacústica, nos anos 60, na América Latina, eu acho pertinente contar um pouco sobre minha trajetória durante aquele período. Os complexos recursos e ilimitadas possibilidades que a voz humana pode oferecer, assim como multimedialidade, representa um campo de trabalho que me tem absorvido desde início de 1960. Quando conheci Luciano Berio, no verão de 1960, nos festivais de Tanglewood, Estados Unidos, eu estava iniciando o meu processo de contar uma história não linear, escrevendo uma peça de teatro-música, Apague Meu Spotlight. Imaginava um tipo de drama eletrônico, mas no Brasil não existia nenhum estúdio para música eletrônica. E também eram poucos os disponíveis na Europa e nos Estados Unidos. Propus ao Berio uma parceria que ele aceitou com entusiasmo. Durante um ano, continuamos envolvidos com minha peça Apague Meu Spotlight, agendada para setembro de 1961 no Rio de Janeiro e em São Paulo. Eu escrevia e enviava ao Berio o meu roteiro e texto dramatúrgico, assim como a gravação do material sonoro verbal
e ele processava a parte eletroacústica no Estúdio de Fonologia de Milano. A parte cênica ficou a cargo do Teatro de Sete, com a maior atriz brasileira, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Zilka Salaber e outros, dirigido por Gianni Ratto. Fernanda Montenegro tornou-se uma relevante parceira e participou de 2 outras óperas minhas, As Malibran's, em 2000, e Bério Sem Censura, em 2012. Apague Meu Spotlight é uma peça escrita para 13 atores e bailarinos. Foi programada e apresentada com o subtítulo de Drama Eletrônico e teve meu roteiro publicado pela editora Massa Ono, São Paulo, 1961. Este roteiro trazia detalhes quanto à cenografia e concepção cênica. A peça estreou em setembro de 1961 no Teatro Municipal de São Paulo e durante a 6ª Bienal de Arte no Teatro Municipal, enfim, também de São Paulo, além do Teatro Municipal do Rio. O longo procedimento para a construção dessa peça começou em 1960 e funcionou assim. Eu dirigi a gravação das vozes dos atores, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, na Rádio MEC. Essas fitas eram enviadas para Milão e lá eram processadas. Bério me enviava de volta para serem editadas e adaptadas às nossas necessidades cênicas. Fui a Milão para trabalharmos juntos e, posteriormente, ele veio ao Rio por um mês, trazendo as fitas para a nossa mixagem final. Isso durou meses, durante ensaios diários no Teatro Ginástico Português, no Rio de Janeiro. É preciso notar que o processamento analógico era muito mais lento e as edições ainda eram feitas no corte da Gillette, longe das possibilidades de hoje. Para essas apresentações, consegui com a Philips que trouxesse da Expo de Bruxelas todo um equipamento piloto para difusão do som, inclusive 12 caixas para espacialização sonora. Algo raríssimo para aquele período, tanto aqui como em outros países. Por todas essas razões históricas e inusitadas para a época, eu creio que vale a pena relatar este evento. Não podemos esquecer que no Brasil, a academia, entre aspas, musical masculina, ainda ressente uma obra pioneira em 1960, 61, de autora, compositora, mulher, com 20 anos de idade. Apague Meu Spotlight despertou uma controvertida e forte reação, resultando em um tremendo impacto e enorme sucesso de mídia e público. Cerca de 4.000 pessoas assistiram à peça. Com a ditadura militar, as fitas em rolo com o material eletroacústico que estavam arquivadas na Rádio MEC, no Rio, foram destruídas. Mas com as fitas que me restaram e outras no arquivo da Rádio Cultura de São Paulo, consegui restaurar e editar um segmento do balé com as vozes de Fernanda Montenegro e Sérgio Brito, sendo incorporado à minha ópera multimídia Bério Sem Censura, em 2012. Vamos assistir, então, um curto segmento dessa peça com as vozes da Fernanda e do Sérgio, daquela época, 1961. Apague Meu Spotlight.
razão existe. Desta vez você não pode se livrar de mim. Assim como mudaria uma estação de rádio. Aqui tudo é possível. E sem nenhum aparelho eletrônico. Longo corredor. Alguém me acompanhava. Estranho. Nós andávamos na morte e os mortos eram aparentemente vivos. Como vai? Como vai? Como vai? Como vai? Percebíamos tão sorridentes. Como vai? Não estavam presos ao corpo, mas o traziam como uma ficção. Como vai? Como vai? Eu me sentia feliz no meio deles. Morrem e ninguém se conhece. Nós nos conhecíamos. Estranho. De onde? Talvez da vida. Como vai? Como vai? Por quê? Talvez da vida. Por quê? Estranho. Por quê? Você já morreu? Mas eu estava entre mortos. Fundo havia luz. Não era flutuante no espaço como os mortos. Estava imóvel, serena. A luz fixava-nos. Quando voltei, longo corredor. Os mortos estavam mortos, imóveis, frios, petrificados, não me viam, não me falavam mais. Sorriam para mim. Gritem. Falem. Cantem. Como vai? Como vai? Vai. Não me deixem só. Estas borboletas estranhas com pernas. E as flores? Por que tinham asas? Por quê? Flutuavam no ar de tão leves. Como vai? Como vai? Como vai? Espero que todos estejam me entendendo. Eu vou falar um pouco mais lento, mas, enfim, é melhor do que um portunhol que possa causar mal-entendido, né? Vou continuar, então, a me concentrar um pouco nas décadas de 60 e 70 até início de 80, que me parecem de maior interesse para marcar uma época de pesquisas e descobertas. História 1 e História 2 foram minhas seguintes peças eletroacústicas em 1966 e 67, gravadas em long play pelo New Music Circle, St. Louis, em 67, e posteriormente pela Fermata São Paulo em fins de 70. Atualmente remasterizada e reeditada pelo selo inglês Bloom, da Sundown. Nessas peças,
já focalizava uma investigação da sílaba falada e suas propriedades fonéticas, que me conduziram a uma renúncia do discurso linear e me ofereceram uma riqueza de materiais com ênfase na qualidade essencial da própria voz humana. Meu long play Histórias para Instrumentos Acústicos e Eletrônicos de fins de 70 se tornou, nos últimos anos, um culto na internet, principalmente a História 4, para soprano, com a minha voz processando a voz da soprano em tempo real, baixo elétrico, violino eletrônico, percussão e processamento em tempo real, realizado por mim com um synth AKS. Nenhum suporte pré-gravado. Durante as décadas de 60 e início de 70, tentei eliminar o espaço do proscênio palco versus público, em direção a um teatro total. Conceito este que me levou à ideia de espaços ambientes controlados. Naquela época, me preocupava em desenvolver processos que envolviam o público numa ativa participação. O uso de meios eletrônicos também era em tempo real. Essas peças multidimensionais e multissensoriais foram publicadas no Source Music of the Avant-Garde, na Califórnia, uma publicação única nas décadas de 60 e 70, com orientação e participação de John Cage e Larry Austin, entre outros. Após ter concebido 8 óperas multimídias, minha trajetória deu uma grande virada em direção a meu recente filme de longa-metragem, Liquid Voices. O desafio foi conceber simultaneamente 2 roteiros em uma linguagem teatral e cinemática que prevê diferentes formas narrativas e da construção e desconstrução de significados, assim como o duplo e instigante desafio de lidar concomitantemente com essas 2 mídias diversas, o cinema e o teatro. Liquid Voices, como ópera multimídia, estreou em fins de 2018 em Teatro do Sesc, em São Paulo, seguindo-se a filmagem da ópera cinemática em diversas locações nas ruínas do Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. O filme Liquid Voices estreou no London Film Festival em início de 2019 e foi premiado em 9 festivais de cinema na Europa, Israel, Estados Unidos, Chile e mundialmente distribuído pela Naxos.
Empoisonnement de l'âme comme toxique, ce pauvre pécheur âme perdu sur la côte des cils. Te
baigné de passion, je me laisse remplir. J'écoute, je poursuis, je bois de cet amour. Qui est-elle, femme, au spectre? Ça ne compte pas. C'est Mathilda. Junto ao lançamento de Liquid Voices, publiquei em português e inglês meu 6º livro, Além do Roteiro, que compila meu roteiro do filme, reflexões, fotos e partituras do filme. Ele pode ser encontrado online na amazon.com.br, livrarias e no site da editora Faria e Silva, em São Paulo. O filme Liquid Voices, a história de Matilda Segalesco, não é o registro de um espetáculo em teatro, e sim foi concebido especialmente para o cinema. O filme conta com uma narrativa ficcional a partir de eventos factuais e resgata a eterna tragédia de imigrantes, refugiados e minorias discriminadas. Na estreia de Liquid Voices, em 1918-19, acreditava que seria minha última ópera, meu último trabalho de grande fôlego. Enfim, mas o destino me levou a outras descobertas e hoje estou terminando uma nova ópera multimídia cinemática, Realejo de Vida e Morte. Sigo os mesmos passos de Liquid Voices, mas o caminho é diverso e as paragens são outras. O trabalho é árduo e longo. Não sei se chegarei a terminar e produzi-lo, mas vale o esforço do processo. Creio que cada criação é uma nova aventura. Agradeço muito a atenção e o tempo de vocês. Bom, queria também dar boa tarde ou bom dia para todas as pessoas que estiverem nos assistindo. Agradecer muito o convite, então, da Ana Maria para estar aqui e dizer que é uma honra muito grande estar nesse espaço e mais ainda por estar escutando e conversando com uma mulher compositora, artista tão inspiradora quanto é Jocy de Oliveira. Importante para a música brasileira e para mim especialmente. Então, fico muito, muito honrada e muito feliz de poder estar aqui hoje. Cada vez assim que eu te escuto, Jocy, pensar em como tudo isso que tu diz é pioneiro e é maravilhoso e como abre portas para muitas pessoas, né, fazer coisas e produzir e criar no Brasil. Então, a tua obra, ela é admirável em todos os aspectos. E todas as vezes que eu te escuto falar, descubro um aspecto novo. E isso é muito lindo, assim. Fiquei com várias coisas para te perguntar aqui. Queria me apresentar um pouquinho antes também, né, com
a minha formação começa como estudante de piano no sul do Brasil, então, desde muito cedo, com 8 anos. E eu perguntava muito assim para as minhas professoras por que eu não podia trabalhar com obras que fossem multimídia, né? Eu gostava de inventar coisas, criar coisas que fossem para teatro, para dança junto e compor. Então não era muito estimulado na minha cidade, né? E com isso fui estudar musicologia. Aí saí do Brasil, fui estudar na Espanha musicologia, e aí entrei em contato com várias, né, obras sobre música e gênero, pensando sobre como algumas áreas não são tão estimuladas para mulheres e a criação entre elas, né? Aí eu fiz esse doutorado em musicologia, voltei para o Brasil, fiquei professora na Universidade Federal de Pelotas, no sul do Brasil, desde 97, e fui me interessando, ou pelo menos assumindo mais essa questão da criação musical, à medida que eu fui entendendo como algumas coisas eram limitações que não eram só minhas, mas sociais, do contexto, né, como falta de, né, incentivo e um pouco por aí. E com isso fui refletindo mais, né, sobre essa questão da criação e trazendo essa ideia também de pensar essas invisibilizações das mulheres na área da música. E em 2015 eu trago mais ou coloco para fora, né, essa ideia de poder compor. Então me interessa muito também essa criação a partir da voz e das possibilidades que a voz pode ter na manipulação em tempo real, também seja, né, com efeitos, com granulação, com camadas, né? Então, lidar com isso, né, e poder pensar em como a voz pode contar, né? Me tocou muito que tu diz que pode contar uma história não linear. Então, essa ideia de criar novas linhas, né, de pensar na contação de histórias, em como a gente pode também misturar com gravações de campo ou com instrumentos eletrificados, né? E conectado com as nossas vivências de alguma forma, é alguma coisa que tem me interessado muito. E eu fiquei pensando um pouquinho, né, em que tu comentou da história não linear, e me pareceu muito interessante também o que tu disse sobre de ser sempre uma manipulação ao vivo, né? Sempre manipular as vozes ao vivo. Não sei se tu quer contar mais um pouquinho sobre isso. Olha, é um grande prazer estar lhe ouvindo, Isabel, porque você personaliza exatamente o que eu penso da mulher artista. A mulher que tem ousadia na sua criação. Não sei na sua vida, mas na sua criação você tem. E isso é uma coisa muito interessante, porque não acontece tanto com os homens. É uma questão de gênero. Não é? A mulher é mais livre, apesar de não ser. Sim, é verdade. Então, isso é muito curioso, né? Agora, bom, outras também questões que eu queria formular sobre você, mas respondendo a sua pergunta, essa questão da música, enfim, em tempo real, né, a composição em tempo real, eu fiz muito uso disso durante muitas décadas. Mas você sabe que eu acho que com os anos, com o tempo, a gente começa a querer controlar mais, né? E talvez seja assim essa carga que nós temos já hoje em dia, que nós trazemos, né? E que achamos que não podemos arriscar, né? E realmente a música em tempo real é óbvio que tem muitos imprevisíveis, né? Então, hoje em dia, eu sempre uso, sim, parâmetros determinados e parâmetros indeterminados, mas eu tenho o controle da estrutura, né? Seja ela eletrônica, ou instrumental, vocal, o que seja. Não é como eu fazia nos anos 60, porque aquela época, o que nós queríamos era o processo. Isso que valia.
Quer dizer, era estimular, quer dizer, era uma plateia que fosse ativa e não passiva, né? E, para isso, nós usávamos de meios ousados, às vezes até agressivos, né? Então, uma vez eu me lembro que o Lucas Foz, que era muito meu amigo, me disse assim: escuta, era bem mais velho do que eu, né? Já tinha tido mais experiências. Então ele disse assim: escuta, você não acha que essas questões todas do processo, né, em si, de causar enfim, o caos era o que nós queríamos, né? Lógico, né? Se tivéssemos uma vaia, então era uma maravilha, né? Adorávamos. E você não acha que isso às vezes é um pouquinho kindergarten? E eu comecei a pensar e disse assim: é verdade. Eu passei minha vida querendo, sim, um público ativo, aquele que participe da criação, que me dê um retorno ao meu estímulo, porque essa não é o que nós estamos tentando, é a nossa expressão, a nossa maneira de falar é através da nossa música, né? E eu disse: bem, existem outros meios, não precisam ser esses meios que às vezes eram agressivos e que exigiam a participação do público, né? E hoje eu acho que, eu não sei, eu tenho a impressão que eu consigo um público ativo com o seu sonho. Ativo com o seu sonho? É. Que lindo isso, porque eu queria te perguntar agora, porque tu comentou o que eu queria antes era o processo. E eu ia te perguntar o que mudou, o que tu quer hoje. E aí tu comentou: o que eu quero hoje é esse estar ativo com o seu sonho. O que significa estar ativo com o seu sonho? Eu acho que é sentir que você atingiu o outro, se preocupar com o outro, dar alguma coisa ao outro e fazer com que esse outro esteja talvez numa sintonia, numa energia que não é aparente, mas que ela existe. Eu sei que você, por exemplo, teve muito, enfim, contato e é muito importante para a sua arte, para a sua música, a Paulina Oliveira, certo? Eu a conheci bem nos Estados Unidos, porque eu morei 20 anos nos Estados Unidos, em Europa e Estados Unidos, e realmente ela conseguia isso. Eu não digo que eu faço, eu acho que o caminho que ela escolheu é muito mais determinante, mais radical, digamos, que realmente era meditação, né? Total, né? Não é bem isso, mas de certa forma é, porque você pode ter uma meditação ativa, né? Então, eu acho que é por aí. Que bonito isso que tu diz. E eu fiquei encantada também observando como tu faz o registro de todo o processo, né? E aí tem os livros, né, sobre as óperas. Como é que tu faz esse registro dos processos que depois vão virar livros, né? Essas reflexões sobre a montagem. Tu vai escrevendo enquanto tu tá fazendo os ensaios, tu vai escrevendo em seguida. Como é que acontece esse registro assim? Você está fazendo uma pergunta muito importante, que é tipicamente de quem está com a mão na massa, como você deve estar. Porque o musicólogo não faz esse tipo de pergunta. Não é? Bem, na verdade, eu desenvolvi assim, um trabalho com um grupo de músicos, instrumentistas, vozes, e tem pessoas que estão comigo, digamos, se fosse teatro, que mas é que como nós trabalhamos com música, então não acham que é bem teatro. Teatro deveria ser uma companhia não é? Estável, mas não é, porque nós não temos, enfim, meios financeiros para manter uma companhia estável. Mas são pessoas que, alguns moram na Europa, Berlim tem alguns, em Estocolmo, em Paris, muito no Rio, em São Paulo. Então, eles vêm de todos os lados. E aí, digamos,
chegar a uma linguagem só é possível assim, com um trabalho lentamente de muitos anos. E são realmente artistas maravilhosos que desenvolveram, e quase todos, quando me procuraram, chegaram para mim, eram muito jovens. A maioria está comigo há 20 anos, mas tem gente com 30. E eram jovens, estavam começando, tinham boa técnica, sim, mas não tinham experiência de música contemporânea. E aquilo ia se desenvolvendo e ia crescendo. Então, eu acho que é um misto. Eu penso simultaneamente na música, na parte cênica, na parte visual, no vídeo, é tudo uma coisa de uma simbiose. E eu gosto muito de escrever, eu escrevo muito. Então, o escrever é parte disso, porque, na verdade, não é por ser tão autoral, mas é que é difícil para mim fazer, digamos, uma ópera, que também digo, entre aspas, porque isso não é ópera, né? Seria mais como se diz em francês ou em alemão, ou que é música-teatro. Mas em português não se diz. Em português, música-teatro não é nada. Então, eu tenho que dizer o que ópera multimídia, isso é redundante, mas é uma maneira de se dizer assim que envolve tecnologia. Essa é a diferença, talvez. Mas a diferença não é só essa. A diferença é encontrar novos formatos cênicos, vocais, instrumentais, né? E são formas diferentes. Não é aquela ópera realmente linear que conta uma história. Não, né? Ela pode enunciar uma história, mas ela não conta uma história. Então, isso eu acho que vai se desenvolvendo aos poucos. Acho que os ensaios têm muito a ver, por exemplo, essa nova ópera, que eu não estou ainda nem falando sobre isso, porque ainda é o começo, mas ela foi um acontecimento muito bonito para mim, porque eu fui procurada por uma escritora brasileira que mora nos Estados Unidos há muitos anos, Adriana Lisboa. Ela me procurou há 3 anos e meio. Ela veio ao Brasil, me procurou dizendo que ela queria escrever um romance sobre a minha obra. Eu achei estranho isso, porque eu disse, o romance só pode ser sobre a minha vida, mas você não sabe nada sobre a minha vida, como é que você vai escrever um romance? Né? Ela disse, não, o que eu sei me basta. Eu sei que são as obras que me influenciaram, que me impactaram e que mudaram a minha trajetória, fizeram com que eu fosse o que eu sou hoje. Então, eu achei isso lindo, mas achei que era um sonho que eu não ia fazer nada, eu ia chegar, voltar para os Estados Unidos e esquecer. Mas não, o ano passado, no meio já da Covid e tudo, ela esteve aqui no Brasil, mas não me disse ainda nada, ela veio por razões pessoais e depois me mandou o manuscrito pronto. Quando eu vi esse manuscrito que ela está pronto para editar, que ela tem inúmeros livros, eu disse, mas isso eu vou fazer uma adaptação, vou fazer um roteiro para uma peça de música-teatro, porque é muito interessante, né? Mas foi a primeira vez que eu fiz, na verdade não é, porque ele já está desconstruído. Ela está sabendo, disse a ela me deu carta branca, né? E é isso que eu estou trabalhando. E foi um acaso, porque, na verdade, eu disse em várias entrevistas que eu não ia mais fazer nenhuma ópera minha, porque é muito trabalho. Não dá mais, não dá. Entende? A mulher tem que dirigir, porque eu dirijo, tem que ser produtora, tem que captar recursos, porque senão você não faz o que quer, você faz o que mandam, não é? E não dá. Mas isso aconteceu e eu achei que foi um caso muito bonito, né? Que eu não poderia perder.
Que bonito isso. Né, tu tem razão, a gente precisa atuar em muitas frentes. Então, dirigir, escrever, registrar, como tu disse, e tudo isso que tu comentou também tem o trabalho de coordenar muitas pessoas, né, numa equipe. E aí eu fiquei pensando como o trabalho artístico é coletivo e é individual ao mesmo tempo. Como esse trabalho com as outras pessoas vai... Não sei o que tu pensa sobre isso. O quanto tu te sente inspirada ou contaminada ou alimentada pela produção das outras pessoas que estão contigo, né? Eu fico pensando um pouco sobre isso, porque é um trabalho que é gerado coletivamente, mas eu não sei como é que tu pensa esse diálogo, assim, dentro do trabalho em grupo. Eu acho que você disse muito bem, colocou muito bem. É um trabalho individual, sem dúvida, né? Solitário, sem dúvida, mas também é coletivo, porque a música só existe, né? No momento que alguém a interpreta. Eu nunca me interessei por música acusmática, nunca, sempre mista, né? Então, eu acho que é insubstituível a participação humana, né? A participação do talento humano, do acaso. Aquele acaso ele tem que estar presente em todas as obras. Quando se usa, enfim, meios assim definidos, explícitos, como é a música acusmática, você perde isso. Então, eu acho que é uma coisa interessante que exista essa contradição, né? E, ao mesmo tempo, é uma complementariedade, eu acho que complementam-se, né? Sim. E eu fiquei com uma curiosidade também, que era como é que é a tua rotina de trabalho? Que para mim sempre é uma questão difícil de organizar uma rotina de trabalho. Parece que eu organizo e ela se desorganiza, e eu organizo de novo, e ela se desorganiza, e é assim que eu ando, trabalhando, entendendo que o trabalho é muito importante todos os dias, mas não sei se tu quer comentar um pouco como é que tu organiza a tua rotina. Bom, você tem um trabalho ligado a uma universidade, uma instituição, e isso te dá uma certa, enfim, disciplina, né, de horário, e certas, enfim, obrigações, etc., que são diferentes. Eu fiz alguns anos, eu fui professora nos Estados Unidos, associate professor, etc., mas por períodos. Eu nunca fiquei assim um tempo indeterminado ligado a uma universidade, apesar de que sempre estou tendo... Eu acredito que a maneira como eu trabalho também com todos esses intérpretes é uma maneira de licionar também, né? Porque são jovens, são pessoas que estão crescendo, né? Então, a minha maneira de organizar o tempo é meio irregular, porque, primeiro, viajei sempre muito, nunca passei quase agora, sim, estou aqui, enfim, com esse período da pandemia, né, não se tem coragem de viajar, e nem procede uma viagem absurda hoje em dia, mas fora disso é sempre, né, on the road, né, mão nas costas, etc. E mudou muito, minha vida sempre mudou muito. Eu passei anos e anos como pianista, dando concertos pelo mundo afora. Então, a tua universidade era o meu piano, que eu tinha que estudar 8 horas por dia. E isso que eu tenho hoje, que são esses intérpretes, que são instrumentos realmente, né? Eu fui instrumento do Bério, do Lucas Foss, do Xenakis, do John Cage, Stockhausen, todos são os mestres que eu tive. Stravinsky, toquei com ele 2 vezes como solista, que eu conheci e tive essa, enfim, felicidade de muito mais jovem, conhecê-los e trabalhar com eles e estudar a obra, fazer primeiras audições, essas peças que iam mudando também, eu ia estudando como um laboratório,
Então, era diferente. Claro que, naquela época, eu tinha muito mais tempo para o piano e menos para a composição, né? Eu compunha, mas menos. E o piano é algo que fez parte da minha vida, sempre que eu estou sempre tentando me liberar disso, porque, de certa forma, é um aprisionamento, são horas e horas de uma meditação. Quando você passa 8 horas num instrumento, é uma meditação, né? E é muito diferente do processo compositivo, que você passa, não, você pode passar 10 horas, mas ele é muito mais intenso, ele é algo que você sofre muito mais. O piano não sofre, não. Você trabalha, você deixa aquilo fluir, você tem aquilo, é gratificante, mas, ao mesmo tempo, é aprisionamento do seu tempo, de tudo que você tem a dar, né? Então, isso foi mudando, quer dizer, cada período da minha vida, a organização do meu tempo, do meu trabalho, foi uma. Eu nunca tive, assim, uma vida muito metódica num lugar, com horários, etc. Nunca tive, nunca pude ter, porque eu morei na Europa, morei nos Estados Unidos, morei aqui, cá para lá. As coisas mudam, né? E ainda por cima, quer dizer, ainda cheguei em 2018, dei mais uma virada na minha vida, que foi fazer um filme. Fazer um filme, eu não sabia nada de fazer filme, né? Eu sempre gostei muito, me interessei muito, tinha minhas maneiras de pensar, tinha meus conceitos, o que eu pensava do cinema em relação à música, em relação ao teatro, etc. Mas eu não tinha experiência de fazer. E naturalmente, o que eu fiz foi um formato diferente. E ele foi muito bem aceito, e realmente o filme, aliás, aí no Rio Grande do Sul, ele foi muito bem. Eu fiquei encantada até com a crítica daí, que eram muito inteligentes, muito sensíveis, realmente foi muito interessante isso, é um outro mundo, né? Então, agora, essa digamos, dizem, né? Dizem que o cineasta a maioria dos cineastas só faz um filme numa vida. Então, se eu conseguir fazer 2, aleluia! Conseguiu fazer tantas coisas, Jussi, né? E eu acho que é maravilhoso isso que tu diz, de não ter uma rotina, porque ela vai se adaptando às tuas fases da vida. Eu acho que isso é muito maravilhoso, e, ao mesmo tempo, a gente se entender em processo, como tu diz, né? Eu fiquei encantada de tu dizer, em 2018 eu comecei um filme e eu nunca tinha feito, eu não sabia sobre fazer filme. Isso me parece uma coisa que tem muito a ver com o que tu disse lá no começo, né? Da ideia da ousadia, do se colocar para fazer, mesmo sem ter nunca feito. E também se liga ao que tu diz dos novos formatos, né? Que eu vejo que é muito presente em toda a tua trajetória, esses novos formatos, né? Esse se reinventar. Então, me pareceu que fez muito sentido, assim, com o que tu disse no começo. É verdade, eu acho que eu sinto essa empatia, sinto essa afinidade naquilo que você está fazendo e propondo. E, enfim, fico muito entusiasmada, porque nós precisamos realmente de mulheres compositores que ousem e que façam, e que venham à tona, né? Porque por que eu conto sobre o Apague Meu Spotlight? Porque realmente a inteligência masculina musical não gosta de me dar esse crédito. Então, eu martelo, porque se alguém vem e diz, não, mas teve outro que fez uma peça, então prove. Porque é muito fácil. Eu também posso dizer que eu fiz uma obra quando nasci. Eu nasci já tocando melhor. Ora, música é uma arte efêmera. Então, você tem que provar. Tem uma apresentação em público? Tem uma gravação? Tem alguma coisa? Não, ninguém tem nada. Ora, eu tenho uma farta documentação do Apague Meu Spotlight. Né? E vivi isso,
Teve pessoas assim, quem assistiu eram pessoas como David Tudor, Henri Poussard, estavam todos na plateia. Então, fora o Bério, claro, né? É uma prova de que eles também estavam vendo algo assim especial que nós não tínhamos condição naquela época na América Latina. Enfim, a Argentina tinha o Instituto de Tela, que era muito bom, né? Mas aqui no Brasil não tinha nada, nada. Então, como é que alguém podia compor alguma coisa se não tinha nada? Só se fosse mudar a velocidade de gravadora, só isso. Mas nada. Não tinha nada. E eu fiquei curiosa agora quando tu falou de que tu tinha 20 anos nessa época. Como é que tu te via tendo 20 anos e fazendo uma coisa tão revolucionária no Brasil e na América Latina? Mais fácil do que hoje. Mais fácil do que hoje. Acho que sim. Eu acho que nós aqui regredimos politicamente, culturalmente, meio ambiente, em todos os sentidos. Nós regredimos. Realmente é muito dramático o que nós estamos passando aqui hoje, eu acho. E sim, as coisas aconteciam. A cultura fazia parte do Ministério da Educação, né? E você ia lá, as verbas eram diretas do governo. Você ia lá e falava com o ministro da Educação. Você falava, ia lá várias vezes, esperava um pouquinho, etc., mas falava. Hoje você acha que fala? Nem tem ministro de cultura, não tem nada, né? Então, eu acho que, sim, piorou. Bom, é claro que tem uma facilidade que, sendo conhecida, etc., às vezes eu bato numa porta que a porta se abre porque gostam do que eu faço. Mas, às vezes, eu bato numa porta que você fecha na minha cara porque detesta o que eu faço, né? Então, eu sei que aquilo que eu faço não é muito meio termo. Ou gosto ou não gosto. Então... E tu te via como com todo esse pioneirismo que a gente te reconhece hoje, lá naquela época? Como é que eu me via? Tu te via, porque eu não sei o quanto... Eu acho que eu lá nunca naquela pensei época, nisso. Eu acho que eu nunca pensei nisso naquela época. Porque o quanto era desbravadora de caminhos a tua atuação, já desde aquela época, né? E, ao mesmo tempo, sendo uma pessoa tão jovem. Então, talvez não importasse isso, né? O que eu estou te perguntando agora. Não, talvez nem não, tivesse... nunca pensei nisso. Sim. Não, mas eu acho que, sabe, alguns compositores traçaram assim uma meta, né? E começaram com música tonal, foram se desenvolvendo, depois fazer música dodecafônica, depois, né? Serial, e foram, né? E hoje estão no neotonal. Enfim, né? Enfim, mas eu nunca tive interesse de fazer nada assim muito acadêmico. Estudei, sim, normalmente, claro, a minha formação é acadêmica, sem dúvida, né? Mesmo a questão pianística, meu repertório era um repertório tradicional, mas, mesmo como pianista, muito, muito jovem, eu comecei a me especializar de Debussy para diante. Era o que eu queria, era o que eu gostava, era o que... E quando eu fui, então, para os Estados Unidos em 61, 60, né? E que eu vi os Circles, no Luciano Berio, assisti os ensaios, conhecia a Katy Berberi, vi como era difícil, vi a construção da obra, como é que aquilo cresceu. Aquilo deu um nó na minha cabeça, um nó, quer dizer, era isso que eu queria, mas eu não conhecia. O que eu tocava? Eu tocava Alban Berg, Schoenberg, que já era muito, né? Sim, já era bastante. Puxa, já era muito mesmo. Já era porque eu gostava, porque normalmente, obviamente, que os professores não davam. E eu daí estudei com Marguerite Long, em Paris, e ela afinal, foi, de certa forma, ela foi um instrumento, né, de Ravel, né? Ela foi a grande, enfim,
intérpretes, né, de Ravel, de Debussy, de todos os compositores, Poulenc, Darius Milhaud, Florence Schmidt, todos na casa dela, né? Mas quando eu cheguei para ela com uma sonata de Boulez, ela disse: "Oh, ma petite, alors ça c'est trop pour moi." Ela nunca me disse que pare, mas ela disse: "Eu não posso ir até aí, porque isso eu desconheço, mas você deve ir. Você deve realmente procurar." Então, daí eu acho que foi um acontecimento, né, na minha vida de ter tido esse contato com todos esses compositores da época. Então, foi um aprendizado assim direto, né? O Stravinsky eu tive muito contato durante muitos anos, e evidentemente que para mim foi assim um marco na minha vida, né? Sim. E como é que está sendo essa criação agora durante a pandemia, onde difícil, está tão modificado? É difícil. Ensaiamos pela internet, online, não dá certo, porque os compressores, né, não deixam você realmente usar os agudos, cortam. É bem difícil. Nós vamos, assim que se possa, vamos começar a ter os ensaios presenciais, né? Daí isso facilita, né? Mas está caminhando, ela está bem, bem adiantada. Agora, da maneira que nós estamos no Brasil, como você sabe, é muito difícil a captação, né? Apesar de que eu sempre tive assim um apoio muito importante do SESC de São Paulo. O SESC do Rio não faz, não. Mas o SESC de São Paulo sempre tive, em todas as minhas óperas, todas elas ele aceitou. Fiz muita coisa, muita ópera, eu estreiei na Alemanha muitas vezes, várias delas, e depois fazia aqui, porque brasileiro é colonizado. O brasileiro acha que se você fez no primeiro mundo, que eu detesto essa história de primeiro, segundo e terceiro, né? Mas daí tudo bem, daí aceito, né? Então, muitas vezes eu fiz primeira audição lá e depois fiz aqui. Então, e aqui no Rio também sempre tive muito apoio do Instituto da Oi Futuro, que é, enfim, voltado para a tecnologia, né? E para, enfim, criações assim, multidisciplinares em várias áreas. Então, isso sempre deu assim, um respaldo, né, de que existia. Mas, como você sabe, é difícil. E é claro que seria mais fácil se eu deixasse só fazer um teatro. Eu fiz óperas aqui no Teatro Municipal de São Paulo e do Rio, mas a verdade é que se você não tem a produção, você não faz o que você quer. Né? Você vai fazer o que o teatro determinar. E o teatro vai sempre determinar de acordo com o orçamento. Agora, se nós temos isso tudo na mão e nós conseguimos esse orçamento, ou pelo menos financiamento, etc., você vai fazer o que quer. Eu acho que isso que é importante. Ou bem a gente faz aquilo que a gente acredita, ou é melhor não fazer nada. Perfeita. Josi, então o que tu está fazendo o que tu está colocando me traz uma ideia, não sei se eu te escuto bem, mas o que eu te escuto é que a gente precisa dar conta da questão criativa e da questão da produção, da questão administrativa também, para tu poder fazer a produção como tu quer. É isso? É verdade. Pelo menos no meu caso, sim, nem todos, né? Nem todos os compositores, compositoras, artistas precisam de algo tão complexo, tão grande, mas eu enveredei para isso e é o que, claro que para fazer uma peça, enfim, curta, normal, isso encomenda daqui, encomenda dali, está tudo bem, isso é o normal, né? Isso eu acho que acontece para todos, não tem nenhuma dúvida. Mas fazer uma coisa grande e com um formato especial e com aqueles intérpretes determinados que você quer fulano e não quer ciclano, etc., é difícil, você tem que ter tudo em mãos. E isso, enfim, não é tão fácil, né?
Mas também é uma qualidade tua muito forte tu poder ser essa produtora, né? Tu desempenha esse papel e tu desempenha muito bem, porque as tuas óperas estão no mundo, né? Então... Sim, é importante que você tenha também, para nós, né, músicos, que tenham registro, né? Sim. Que você tenha registro, porque não sei se a gente... Eu fui muito ligado a John Cage, e ele falou sempre, né, do efêmero, daquilo que ele dizia que, enfim, não era importante para ele que perdurasse a obra, né? No entanto, eu me lembro que quando eu fiz a primeira audição mundial de uma peça dele para piano, As Slow as Possible, ele me disse assim: olha, eu acho que muitas das minhas obras não vão embora comigo. Ele já estava bem idoso na época, mas algumas ficam, eu acho que essa fica. Então, ele, no final da vida, ele começou a pensar realmente no perene, e não só no efêmero. Isso é humano, né? Isso é humano, com certeza. Isso. Enfim. Enfim, tu quer comentar um pouquinho sobre a relação com a América Latina? Se tu teve relação com outros compositores, outras compositoras, intérpretes ou viagens, o que tu quiser falar. Eu acho que, olha, Isabel, eu acho que a América Latina, para nós, é muito importante e que deveria existir mais ligação, né? Eu acho que deveria existir mais trocas, enfim, não só da mulher, da questão do gênero, mas também da música em geral, né? Da arte em geral, porque é um vasto continente que, como um todo, ele tem muita força, mas não é o que eu vejo. E talvez seja um pouco porque o Brasil tem um território muito grande, né? Então ele fica um pouco assim solto, achando que ele já é o continente, né? Eu digo do ponto de vista político. E isso é um grande engano, porque nós temos, enfim, compositores, compositoras. Existe um movimento, eu acho que, de mulheres compositoras de gênero, que é muito importante na América Latina e que acontece em vários, enfim, países. Agora, por exemplo, mesmo está acontecendo um festival na Venezuela, né? O 21º Festival de Música Contemporânea, tem uma peça lá, e vão fazer ao ar livre, em telão. Eu mandei pediram um vídeo, e eu acho isso fantástico, porque a Venezuela está tendo problemas sociopolíticos, talvez até piores do que os nossos, né? Mas, mesmo assim, o sistema de orquestra ele está firme. Não é? E um festival desse está firme 21 anos. Isso é fantástico, é preciso ser apoiado, né? E é preciso que exista essa ligação, né? Que aqui existe um pouco mais entre, né, vocês aí no Rio Grande do Sul, junto com o Uruguai, que é maravilhoso aí, o Uruguai, e Argentina. Não sei como é que o Uruguai consegue ter aquela vida dele como um Shangri-La no meio do Brasil e da Argentina. É fantástico, né? Mas nós ficamos um pouco isolados do que existe no resto, da riqueza, a riqueza da arte, né? Do resto da América Latina. Então, o contato que eu tive, sim, tive contato, mas não foi o suficiente para o que realmente deveria ter sido. Antigamente era mais difícil, talvez hoje em dia eu acho que exista mais. Mas com Chile, com Uruguai, Argentina e México e tudo, naturalmente, sempre tive bastante. Mas, enfim, esperamos que tudo mude e que para melhor, né? Que essa pandemia, esse momento, seja um momento de reflexão e que as pessoas se deem conta, né, de que precisam
do outro. Verdade. Mas como tu disse, as tuas obras estão nos festivais, tu é uma referência para as mulheres latino-americanas, muito além do Brasil, para artistas verdade. de todo o mundo. Então, tu é uma É. referência pela toda a tua inovação, né, na linguagem, né, nos formatos, pela tua ousadia, pela tua proposição, pela artista múltipla que tu é, né? Então, tu é uma enorme referência, assim. E eu queria te perguntar, eu sei que a gente já está um pouco no nosso horário também. Eu acho que sim. Né? Queria te perguntar se tu tem alguma palavra que tu queira, ou algum, não vou chamar de conselho, né? Mas o que tu diria para mulheres jovens que têm vontade de compor? Eu diria que sigam o seu caminho. Tenham uma meta. Ousem. Tenham persistência. E não ouçam as vozes que vão ser negativas, e que são muitas. Ouçam, acho que a sua voz interna, que ela nos diz, a nossa intuição. Eu acho que a intuição é muito importante, e às vezes a gente deixa a intuição de lado e não dá certo. Nós precisamos sempre ouvir essa intuição. Enfim, mas cada um encontra o seu caminho de uma maneira diferente, e eu fiquei muito contente também de ter um diálogo com você, porque é uma artista, né? Eu diria de uma maneira muito mais global o que você faz, de arte sonora, enfim, de todos os seus interesses interdisciplinares, e ainda juntar a musicologia é muito interessante, porque você sempre vai ter um aspecto diferente no teu dizer, no teu contar, na tua análise, que é raro, né, na musicologia. Então, em todos esses aspectos, eu acho que nós precisamos muito de compositoras como você, artistas eu chamaria, porque eu acho que é mais amplo o que você está fazendo, e foi um grande prazer. Eu queria agradecer também ao festival de estar aqui, foi, enfim, muito gratificante, e espero conhecer a Colômbia, que é um país lindo, e que eu nunca tive essa oportunidade. Mas agradeço a todos, agradeço a participação, e me sinto muito feliz de ter estado aqui com vocês. Quero agradecer, então, também o convite da Ana Maria, toda a organização do festival, e dizer que é uma honra estar conversando com o Jocite Oliveira hoje. Então, aqui está a Ana Maria. Então, um beijo, Ana Maria. Um beijo. Muito obrigada. Gracias, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por este intercambio tan maravilloso, por compartir de manera tan generosa sus experiencias, sus preguntas, sus inquietudes, sus aventuras, por este trasegar musical que sí, como que cada quien encuentra su camino, pero también se acompaña de otras personas para encontrar ese camino. Y estos diálogos lo que buscan, pues también es eso, ¿no? Como ampliar y seguir como acompañándonos en este camino. Entonces, les agradezco muchísimo a Josie, que está en Río, Isabel, que está en Porto Alegre, por esta maravillosa conversa, por compartir y por encontrarnos, y aprovechar que, bueno, que la pandemia nos permitió Isso, espaço é dentro, não? Eu acho que o muro que existia entre todos os países, né, ele foi destruído. Vamos mantê-lo assim. Sim. Muchas gracias. Muchas gracias também.